Você já parou para pensar que o 7-1 para a Alemanha em 2014, por mais traumático que tenha sido, pode não ser nem de longe o pior dia da história da seleção brasileira? Pois segura essa, em 1920, exatamente 104 anos atrás, o Brasil levou um sonoro 6-0 do Uruguai, num torneio que hoje conhecemos como Copa América. E o pior, esse vexame aconteceu com um time completamente improvisado, goleiro que nunca tinha pegado numa trave na vida, e ainda por cima, em pleno território inimigo. Mas calma aí, porque essa história é muito maior do que só o placar. Ela envolve briga política, boicote histórico, racismo da época, jogadores que eram médicos, dentistas, funcionários públicos, um país que mal tinha futebol organizado, e uma goleada que quase acabou com a credibilidade do esporte no Brasil. Hoje eu vou te contar cada detalhe dessa tragédia que a CBF tentou enterrar por décadas. E no final você mesmo vai decidir qual foi o verdadeiro fundo do poço da amarelinha. Tudo começou no final de 1919. O Brasil tinha acabado de conquistar o campeonato sul-americano daquele ano, batendo o Uruguai na final por 1-0. Num jogo decidido, na prorrogação, com um gol de Frieden Reis, o maior craque brasileiro da época, conhecido como o Pelé Branco, porque era mulato claro e tinha o cabelo alisado para não sofrer tanto preconceito. Naquele torneio de 1919, o Brasil jogou em casa, no Rio de Janeiro, com estádio lotado e torcida apaixonada. Foi a primeira vez que a seleção usou camisas amarelas. Aliás, antes a gente jogava de branco. O título foi tão comemorado que o país inteiro entrou numa euforia danada. Todo mundo achava que o futebol brasileiro ia dominar a América do Sul para sempre. Aí veio o convite para o torneio seguinte, o Sul-Americano de 1920, que seria disputado no Chile, na cidade de Villa del Mar. Era a terceira edição oficial do campeonato, que mais tarde viraria Copa América. O Brasil era o atual bicampeão, 1919, e também tinha sido campeão em 1916 na Argentina. E todo mundo esperava o tri. Só que aí começou o caos. Os clubes paulistas, principalmente Palmeiras, que ainda se chamava Palestra Itália, Corinthians e Paulistano, estavam numa briga feia com a CBD, a Confederação Brasileira de Desportos, que na época cuidava de tudo. Os caras de São Paulo queriam mais autonomia, mais dinheiro das bilheterias e menos interferência dos cartolas cariocas. Quando a CBD marcou a viagem para o Chai, os clubes paulistas simplesmente falaram: se não atenderem nossas exigências, nossos jogadores não vão. E não foram mesmo. Frieden Reich, Neco, Amilcar, Arnaldo, todos os grandes craques da época, ficaram em São Paulo. O boicote foi total. Resultado: a delegação brasileira que viajou para o Jali era formada quase só por jogadores do Rio de Janeiro. Basicamente Flamengo, Fluminense, Botafogo, Bangu e América, e mais 2 atletas do Santos que aceitaram ir. Eram 14 jogadores no total, sendo que 2 eram reservas que nunca tinham vestido a camisa da seleção. O técnico era um português chamado José Domingues, que mal falava português direito. E o pior, o goleiro titular, Marcos Carneiro de Mendonça, do Fluminense, torceu o tornozelo no primeiro treino no Chaio e ficou fora do torneio inteiro. Quem entrou no gol? Um zagueiro chamado Pires, que nunca tinha defendido uma meta na vida profissional. Pires era funcionário público, trabalhava no Ministério da Fazenda e só jogava futebol nas horas vagas. Imagina a situação. A viagem até Uxai já foi um drama. Os caras foram de navio, 12 dias no mar, passando mal, com comida ruim, dormindo em beliches apertados. Chegaram em Valparaíso no dia 10 de setembro de 1920, uma semana antes do torneio começar. O estádio era o Valparaíso Sporting Club. Um campo pequeno, com arquibancada de madeira. Lotação máxima de 10 mil pessoas, mas que nos jogos importantes ficava com o dobro de gente espremida. O clima era hostil para caramba, porque Chile e Uruguai odiavam o Brasil depois da final de 1919, quando a gente ganhou deles no Rio, com um gol polêmico. O torneio tinha só 4 seleções: Brasil, Uruguai, Argentina e Chile. Formato simples. Todo mundo joga contra todo mundo. Quem fizer mais pontos, leva a taça. O Brasil estreou no dia 11 de setembro contra Uxai. Apesar do tudo, a gente ganhou por 1-0, gol do centroavante Neco não espera. Neco não foi gol do Cimela, um atacante do Flamengo que quase ninguém lembra hoje. Foi um jogo sofrido, e o Chile pressionou muito, mas o Brasil se segurou. Todo mundo respirou aliviado,
pelo menos a gente não vai passar vergonha total. Mas aí veio o segundo jogo, dia 18 de setembro, Brasil contra o Uruguai. Uruguai era o grande favorito. Eles tinham sido campeões em 1916 e 1917. Tinha um time fortíssimo, com jogadores que já eram profissionais, enquanto a gente ainda era totalmente amador. O estádio estava lotado, mais de 12 mil pessoas, quase tudo uruguaio e chileno vaiando o Brasil sem parar. O jogo começou e logo aos 8 minutos, já tomou o primeiro. Ángel Romano, o maior artilheiro uruguaio da época, fez 1-0. Aos 23 minutos, outro, José Pérez, 2-0, ainda no primeiro tempo. Mais um, 3-0. O Brasil não conseguia passar do meio-campo. No segundo tempo virou massacre. Entraram gols de Scaroni, Urdinarán e Romano de novo. Final Uruguai 6, Brasil 0. A maior goleada que a seleção brasileira já tinha sofrido na história até então. Os jornais chilenos do dia seguinte foram cruéis. Um deles estampou na capa: "Los gigantes brasileiros, os caíram como ni, ou seja, os gigantes brasileiros caíram como crianças." Outro jornal publicou uma charge do Pires com uma peneira na mão, em vez de luva de goleiro. Os jogadores brasileiros saíram do estádio escoltados pela polícia chilena, porque a torcida queria linchar geral. Eles foram escondidos num caminhão de lixo para voltar pro hotel. Sério, caminhão de lixo. O técnico chorou no vestiário. Vários jogadores falaram em abandonar o torneio e voltar pro Brasil no próximo navio. Para completar a tragédia, no último jogo o Brasil perdeu para a Argentina por 3-1 e terminou em último lugar. O Uruguai ficou com o título. Quando a delegação voltou para o Rio de Janeiro, ninguém foi receber no porto. Os jogadores desembarcaram de cabeça baixa. Muitos nunca mais vestiram a camisa da seleção. O boicote paulista durou anos. Friedenreich só voltou a jogar pela seleção em 1925, 5 anos depois. E o pior, esse 6-0 entrou para a lista negra da CBD, que depois virou CBF. Por décadas, os livros oficiais pulavam essa edição, ou o tratavam como torneio amistoso. Só recentemente, já no século XXI, que a Conmebol reconheceu oficialmente, e o Brasil aceitou o vice-campeonato do 1919 e o último lugar de 1920. Mas tem mais curiosidade que quase ninguém sabe. Primeiro, o Pires, o goleiro improvisado, tomou 6 gols e depois nunca mais jogou futebol profissional. Voltou para o emprego público e morreu em 1970, aos 80 anos, sem nunca ter dado entrevista sobre aquele dia. Segundo, o estádio de Adel-Mar, onde aconteceu o massacre, foi demolido em 1960, mas até hoje tem uma placa na frente que lembra que o Uruguai aplicou 6-0 no Brasil em 1920. Terceiro, o árbitro do jogo era chileno, e os bandeirinhas eram um uruguaio e um argentino, ou seja, zero imparcialidade. Quarto, o Brasil jogou com camisas brancas naquele dia, porque o uniforme amarelo ainda não tinha sido adotado fora de casa. Quinto, dos 14 jogadores que foram pro trial, só 3 voltaram a ser convocados depois. O resto sumiu do mapa. E tem mais. Na mesma época, o futebol brasileiro vivia uma guerra racial. Jogadores negros e mulatos eram proibidos em vários clubes do Rio e de São Paulo. O Vasco da Gama tinha sido fundado em 1898, exatamente para aceitar jogadores negros e portugueses. Por isso era zoado pelos clubes de elite. Em 1920, o Vasco nem era considerado grande ainda. Foi só em 1923 que eles montaram o time dos camisas negras e começaram a ganhar tudo. Ou seja, o Brasil poderia ter levado um time muito mais forte para o Shire, se o racismo não atrapalhasse tanto. Outra curiosidade, o Friedenreich, que boicotou a viagem, era filho de um alemão com uma lavadeira negra brasileira. Ele alisava o cabelo com brilhantina para parecer mais branco e poder jogar nos clubes de elite. Mesmo assim, sofria preconceito pra caramba. Depois do 6-0, ele foi apontado como o grande culpado por não ter ido. Mas anos depois, em 1925, ele voltou para a seleção. Jogou o Sul-Americano no Brasil e foi artilheiro com 11 gols colando todo mundo. Resumo da ópera O Six Eiichiro do 1920 foi muito pior que o 7x1, por vários motivos. Primeiro, porque a gente era bicampeão e caiu para o último lugar. Segundo, porque o time era totalmente improvisado, sem os melhores jogadores. Terceiro, porque aconteceu fora de casa, com torcida totalmente contra. Quarto, porque o futebol brasileiro ainda era amador,
a gente não tinha estrutura nenhuma, e quinto, porque esse vexame atrasou o desenvolvimento do futebol no Brasil por anos. Depois disso, os clubes paulistas e cariocas brigaram mais ainda. O racismo continuou forte, e a seleção só foi voltar a ser respeitada lá para 1925. Então, da próxima vez que alguém chorar pelo 7x1 de 2014, lembra dessa história. Em 2014 a gente tinha Neymar, Thiago Silva, um técnico campeão do mundo, estádio lotado a favor, e mesmo assim tomou 7. Em 1920 a gente tinha um dentista no gol, time reserva, torcida contra, juiz tendencioso, e tomou 6. E ninguém queria nem lembrar que isso tinha acontecido, pois agora você sabe. Esse foi o verdadeiro trauma da seleção brasileira. O dia que o futebol nacional quase morreu de vergonha. Se tu curtiu essa história completa, que quase ninguém tem coragem de contar, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana tem mais vexame, mais zebra, mais curiosidade que os livros oficiais tentam esconder. Comenta aqui embaixo. Pra você, qual foi o pior dia da história da seleção brasileira? 7x1 ou esse 6x0 de 1920? Valeu, família. Até o próximo vídeo.